Bom dia, tudo bem, pessoal? Mais uma live de terça-feira de manhã. Nesse frio, tá muito frio aí? Aqui tá muito frio. Mas a gente tem mais uma semana aí para falar sobre os temas de liderança. Muito obrigada aí pela sua audiência, pela sua presença hoje. E vamos de tema. Hoje eu quero trazer para vocês o que a gente tem que fazer quando a gente assume uma equipe, né? Então esse é o tema que eu quero falar um pouquinho com vocês essa manhã. Se você acabou de chegar, está se deslocando para o trabalho, está tomando café, tá aqui esperando essa live ou tá passando por ela e resolveu acompanhar, manda um aviãozinho aí para as pessoas, para convidá-las para participar desse tema, para a gente poder conversar e trocar um pouquinho nessa manhã de terça-feira gelada, especialmente aqui em São Paulo, que eu tô hoje. Mas a gente pode ir trocando por aqui, né, no seu caminho do trabalho, no seu trajeto, no seu café da manhã. Fica super à vontade. Bom, bom dia, Elisângela. Bom dia, tô mandando aqui um oi para as pessoas que estão entrando. Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês. E hoje eu trouxe esse tema porque eu sempre trabalho muito com a primeira liderança também, né? Então, em muitas empresas acontece de eu ajudar aquelas pessoas que acabaram de se tornar líderes, acabaram de assumir uma equipe e ficam assim na dúvida, né? O que eu tenho que fazer, o que eu tenho que mudar, qual que é a chave que eu tenho que virar, né? E a gente sempre tende a fazer as mesmas coisas. E isso acaba nos afastando do nosso papel novo, né? Nosso papel novo, função de liderança, é um papel que a gente tem que fazer diferente, né? Então, a primeira coisa que você deve fazer com relação a uma equipe nova, né? Quando você assume uma liderança, seja pela primeira vez na empresa atual que você já está, mesmo que você já conheça as pessoas, mesmo que você já tenha contato com essas pessoas e que de colegas viraram subordinados, você precisa conhecer essas pessoas. Mas eu já conheço, Priscila, já convivo com elas. Você conhece como par, você conhece como colega. Como líder, você tem que já começar mudando postura, tá? E aí você vai começar a ser mais respeitado, né? Você vai ser respeitado pela sua liderança. Porque sempre tem aquele coleguinha que sempre foi muito próximo, sempre foi muito amigo, e aí quando ele se torna subordinado, ele acha que ele vai ter vantagem, que vocês já são próximos, que você não vai ter problema, né? E não é bem assim, né? A gente precisa separar esses papéis. Então, a primeira preparação de uma cadeira nova, né, de liderança, é que você separe algumas perguntas estratégicas para fazer uma conversa com essa pessoa, com os seus subordinados, com a sua equipe. Por mais que você vá conhecer essas pessoas, você tem que ter uma estrutura de perguntas. Você tem que fazer as mesmas perguntas para todo mundo e ver o que é que tem de diferença, o que é que veio ali de coisas novas, como é que você vai comparar as mesmas pessoas com as respostas que você recebeu. E a comparação não é no sentido melhor ou pior, mas é também no sentido de o que eu posso fazer, né, para identificar o que cada um na sua individualidade pensa. E também com relação ao todo, né? O que essa pessoa tem de pensamento para ela, para a vida, para a carreira, etc. Então, uma primeira pergunta que eu sugiro que você faça é: qual que é a expectativa dessa pessoa de carreira, né? E aí você pode até começar falando para ela que você já se conhecem, né? Mas que você tem agora uma nova posição e que você quer conhecê-la de um outro jeito, né? Você quer saber quais são as aspirações e expectativas de carreira. Você não está, nem pode prometer nada, né? Mas você pode, além de conhecer esse profissional de uma forma de liderado, você também pode avisá-lo, né? Que você também vai se inteirar de todas as políticas e regras da empresa com relação a qualquer informação que envolva liderança, né? Então, acho que isso também é importante. Por que eu falo isso? Primeira vez que eu assumi uma equipe de liderança, eu trabalhava na Ambev, né? Uma empresa grande.
E aí a primeira equipe que eu assumi era uma equipe que eu não conhecia, não tinha contato, mesmo trabalhando na mesma empresa. Eram muitas pessoas, 900 pessoas. E aí eu não conhecia essas pessoas. Então eu fui conhecê-las com esse questionário. Eu fiz um questionário e aí eu fui conversar com uma por uma. Eram 17 pessoas. Então eu fui conversando com uma por uma. E aí, gente, olha só que interessante. Eu nunca tinha sido líder, nunca tinha sido gestora. A minha chefe, na época, estava afastada por conta de uma gestação. E eu tava assim, literalmente sozinha. E eu falei, bom, então eu preciso pegar essa equipe, né? Preciso conhecer essa equipe. Então eu fui conversando com cada uma individualmente. E aí eu fiz um roteirinho, fiz algumas perguntas, né? Quanto tempo você tá trabalhando aqui? O que você faz? Qual que é a sua aspiração e sua expectativa de carreira? O que você tem de expectativa com a minha chegada? Isso é uma coisa que eu perguntava, né? Qual que é a sua expectativa com a minha chegada? E aí a pessoa contava a história dela, contava o que ela estava fazendo, as perguntas que eu tinha feito. E aí eu falei, tem alguma coisa que você quer trazer que eu não tenha te perguntado? Também deixava a pessoa falar. Dessas 17 pessoas, metade me reclamaram de salário. Metade, assim, do nada. Falaram assim, olha, tem uma questão que eu quero trazer pra você, já que você chegou. Eu faço a mesma coisa que fulana, ou tenho a mesma função, e eu ganho menos que ela. Ou eu tô defasada, sei lá, desde quando eu comecei a trabalhar aqui, eu nunca tive nenhuma movimentação de salário e tal. E aquela informação pra mim era nova. Eu não tinha a menor ideia sobre essas questões, né? Eu fui pra conhecer a pessoa e o trabalho, eu já recebi uma demanda. Aí eu tomei nota de todas as pessoas que fizeram essa reclamação. E aí foi isso que eu falei. Eu falei, olha, eu acabei de chegar, eu ainda estou me inteirando sobre os procedimentos da empresa, movimentações, não posso te prometer nada, mas eu vou pegar essa informação e eu volto com você. Mesmo que seja para falar não, né? Mas eu volto com você com alguma perspectiva, com uma perspectiva de regra, né? Como que... Eu ainda falei, de qualquer forma... a gente precisa se conhecer, eu preciso conhecer seu trabalho, eu preciso ver o que você faz e como que você faz, e eu tô aqui para te ajudar, né? Então acho que foi a primeira premissa. Aí sim, eu peguei todas essas informações, fui no departamento de RH, porque na minha empresa na época tinha um departamento de RH que eu nunca tinha trabalhado ainda, não tinha ainda chegado lá. E aí eu falei, olha, eu fiz uma conversa com a minha equipe, e a minha equipe trouxe algumas questões específicas de salário. Então, eu queria receber todas as informações do RH. Eu preciso saber se tem política de remuneração, quais são as faixas de salário, se tem regra para modificação, aumento, reajuste, movimentação lateral, horizontal. Eu fui perguntar, porque da minha cabeça eu não podia tirar, essa pessoa precisa ganhar mais. Essa pessoa que ganha menos que aquela, então a gente tem que equalizar. Eu não tinha, naquela época eu não tinha essas premissas, né, que hoje eu conheço. Mas na época eu não tinha, e eu não podia tirar isso da minha cabeça. E como que eu ia falar uma coisa e eu chegava no RH e falar, faz isso? Então eu tive que entender, eu tive que perguntar. Como eu fiz esse questionamento, assim, direto, né, falei, olha, preciso de tudo isso, preciso que vocês me dão essa informação. Na sequência, a diretora me chamou, porque a minha chefe estava afastada. Ela me chamou e falou, olha, eu sei que você foi lá no RH, pediu as informações e tal, eu vou te passar todas as informações, vou te explicar os critérios, e você precisa participar do programa de liderança da empresa. Aí eu nem sabia que tinha. Falei, mesmo? Tem um programa de liderança? Ela falou, tem, você precisa participar. Eu falei, nossa, que legal, que máximo, né? E não são todas as empresas que têm isso, né? Não são todas as empresas que têm um RH estruturado, um programa de capacitação e liderança com uma turma, que tem datas, períodos, grupos fechados para participar. Eu fiquei 3 meses em treinamento, né? Eu fiquei 3 meses assim, e eu entrei boiando, não sabia nada. Aí a gente aprendia a ferramenta de gestão, aprendia a fazer gestão de pessoas, técnicas de ferramentas, feedback, etc, um monte de coisa. E aí, é um dos motivos do meu trabalho, né? Um dos motivos de eu fazer o que eu faço hoje para pequenas e médias empresas até.
Então eu levo isso para as pessoas da empresa ou para o próprio RH da empresa, porque não existe um programa assim, né? Então eu sou o programa. Às vezes eu entro lá e faço um treinamento, não só para liderança, mas também para os colaboradores, porque assim, gente, o líder, ele vai lidar com todo tipo de situação, né? Todo tipo. Desde realmente da injustiça, de falar assim, meu, realmente, nossa, a pessoa tá totalmente defasada, faz um bom trabalho, super comprometida, nunca teve um aumento. Olhar para essa pessoa faz parte. Mas também tem aquele que blefa, né? Que conta uma historinha e que não tem nada a ver aquela historinha. Você fala assim, tá. Aí você vai ver na prática, a pessoa enrola o dia inteiro, não faz, entendeu? Então a gente tem que ter, né, alguns critérios para poder também dar algumas respostas. E aí, por isso que essa primeira orientação para vocês é como se aproximar, né, do seu colaborador. E aí eu sempre sugiro que vocês façam 2 etapas, né? Sempre uma conversa individual, periódica, né? Como é que estão as coisas, tá tudo bem, você precisa de ajuda. Vai sair um monte de coisa dessa individual. Inclusive sobre colegas, sobre situações que você não vai saber. Porque você não tá 24 horas em cima da equipe, você não tá 24 horas dentro da empresa. Você tá em reunião, você tá fora. Então você vai saber de coisas que são importantes. E depois do momento individual, tem um momento coletivo. O momento coletivo é muito importante. Muito importante. O momento coletivo, você passa teu recado. Você coloca todo mundo na mesma página. Você tira a dúvida do que fica em fofoca no ar. Você estabelece uma linha de comunicação assertiva. Então você leva pautas, você leva informações. A pessoa fala assim pra mim, já aconteceu, né? Mas eu vou fazer uma reunião de equipe, mas eu vou falar o quê? Cara, tem tanta coisa pra falar. Tanta coisa. Você pode levar, primeiro, os números da sua equipe. Quais são os indicadores que a sua equipe gera? A gente não tem indicador, Priscila, mas tem um número. Tenho certeza que tem. Se não tem, começa a medir, né? Quais são os indicadores que a sua empresa gera, que a sua área gera? Qual é o impacto dela na empresa? Por que é tão importante aquele departamento, que é o seu? Você tem que vender a sua área. Você tem que vender. Então isso já é um tema, né? O que a gente faz de importante, como que a gente representa na empresa, quais são os indicadores que a gente apresenta. A pessoa não tem nem noção do pedacinho dela. Ela não tem noção. Quando você pega o pedacinho dela, junta com os outros e põe um pedaço ali do que a gente representa na empresa, a pessoa faz, nossa... Então você passa a ter uma valorização desse trabalho. Você pode colocar reconhecimentos. Você pode copiar. Eu pegava os e-mails de elogio de cliente. Eu pegava os e-mails, colava lá no slide. Falava assim, gente, agora aqui tem os elogios do mês. E eu colocava, olha, fulana recebeu elogio porque ela fez isso, porque ela fez aquilo. Meu, isso é um exemplo. Incentivava as pessoas. Tinha lá, então, as motivações, né? Os elogios. Tinha os aniversariantes do mês. Não tinha aniversariante naquele mês na minha equipe. Tudo bem, eu falava dos aniversariantes das pessoas da empresa. Também tinha recados. Coisas que você tem que reforçar o tempo todo. Priscila, mas eu já falei isso. Eu já falei pra você que quando você vira líder, você vira pastor de igreja? Não te falei? Então você vai virar pastor. Então quando você vira líder, você também tem que pregar. Você tem que falar a mesma coisa, tem que rezar a missa. Todo mês, toda semana, talvez todo dia, dependendo aí da sua rotina, do seu trabalho, né? Não é que você vai falar uma vez que vai tudo ser resolvido, que, poxa, a pessoa vai entender e vai fazer, né? Senão, criar filho era tranquilo. Senão você falava uma vez só pro seu filho, não faz isso, ele vai falar, beleza, não vou nunca mais fazer, né? Ou ele entender. Então você precisa rezar a missa, né? Precisa ali ter um ritual, todo mês, toda semana, todo dia. Então é importante você fazer as reuniões coletivas. No mínimo, pelo menos uma vez por mês. Pelo menos uma vez por mês. Pra você ter esse geralzão. Põe um café da manhã. Não tem dinheiro na empresa. Pede pra cada um levar alguma coisa pra fazer o café. É um espaço para as pessoas falarem. Leva uma dinâmica pra pessoa fazer. Priscila, eu não conheço dinâmica. Me escreve.
que eu te mando por e-mail um HD de vídeo motivacional, de ferramentas simples, rápidas, que criam conexão, integração. Pesquisa na internet, você consegue fazer isso. Então, é uma coisa que a gente fica preso no, eu não sei, eu não conheço, eu não... E aí a gente deixa de fazer. Então, reunião mensal, no mínimo, né? No mínimo tem que fazer essa reunião todo mês. As reuniões individuais, você vai sentindo à medida que você precisa fazer essa rodada, né? Nossa, mas eu tenho muita gente. Tá bom, separa aí um dia a cada 2 meses e faz essa bateria. Até porque em algum momento você vai ter que fazer na avaliação de desempenho. Então se antecipe, não fique esperando, né? E de novo, essas conversas individuais te ajudam a ter muitas informações sobre a empresa, sobre o momento, sobre as coisas que estão acontecendo. Então é super, super importante esse espaço, tá? Então não deixem de fazer, não deixem mesmo. Nesse tempo que eu trabalhei na Ambev, né? A gente tinha uma atividade, né? Acho que um ritual, melhor. A gente tinha um ritual chamado matinal. E era muito interessante porque a gente tinha um quadro na parede. Esse quadro tinha todos os indicadores de todos os departamentos, né? De todas as áreas, porque os departamentos lá eram enormes. Cada departamento tinha uma área. Então tinha um quadro bem grande. Nesse quadro tinha as metas. E diariamente, porque o quadro ele dava de 1 a 30, de 1 a 31. Diariamente você colocava uma carinha verde, se você tinha batido aquela meta, aquele dia, tava tudo certo. E você colocava uma carinha, tipo, triste, vermelha, se você não tinha alcançado aquele objetivo. Vou dar um exemplo simples, sei lá. Contas a pagar, pagamentos em dia. Vou dar um exemplo, pagamentos em dia. Pagou todos os pagamentos em dia? Ontem, hoje, pagou hoje todos os pagamentos em dia? Pagou. Põe a carinha verde e vai embora. Nossa, teve um pagamento que não conseguimos fazer. Teve um problema no sistema, ou não teve aprovação, ou passou, esqueci, não chegou o boleto. Não teve, vermelho. Aí, a gente fazia uma matinal todo dia antes de começar a trabalhar. Era 9 horas da manhã, matinal. Todo mundo parava e ficava de pé. Era em pé a matinal. E aí tem uma razão pra isso, eu vou contar também. A gente ia na frente do quadro. E aí a matinal, o gestor falava, né? Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos começar a matinal. Item 1. Quem era responsável daquele item falava. Você tá verde? Não precisava nem explicar. Item 1, tá verde? Todo mundo batia a palma. Nossa, massa, show de bola. Vermelho. O dono dessa meta falava. Tá vermelho por conta disso, disso. A solução é essa, a gente já tá resolvendo. Beleza. No dia seguinte, mesma coisa. Aí, quem tinha meta vermelha, todo dia ficar explicando porque ela tá vermelha, é chato, não é? Muito chato. Então, todo mundo fazia um esforço, fazia suas medidas para que aquilo saísse do vermelho, né? Senão ficava cômodo. Senão ficava muito cômodo aquilo ali. Aquilo ali vai sempre ficar vermelho. E aí a gente se acostuma. E não era esse o intuito. O intuito da matinal era, tá tudo verde, a gente fazia uma festa. Era tipo, nossa, super legal. Quando tinha vermelho, a gente tentava falar, bom, o que aconteceu? É isso, vamos resolver? Se ficasse 3 dias vermelho, já entrava outras pessoas no meio desse problema. Falei assim, viu, já tem o 3º dia que tá no alerta vermelho. O que tá faltando pra resolver isso? Então era uma indignação das coisas, né? Tipo assim, isso aqui não pode ficar assim, né? A gente precisa fazer alguma coisa, precisa agir. E a reunião era de pé pra ela não durar muito tempo. Então a nossa matinal levava no máximo 10 minutos. No máximo 10, 15 minutos. Então era todo mundo reunido ali, de pé, passava os pontos, tá verde muito bem, tá vermelho, o que aconteceu? Volta pra mesa, dão os recados assim, tipo, mais urgente. Gente, hoje o nosso foco é esse. Beleza, todo mundo saía com o foco. E aí a gente voltava pro trabalho, depois de 10, 15 minutos no máximo, e focava. E você já tinha aquilo na cabeça, sabe? Já tinha tipo, nossa, eu preciso resolver isso. Essa é a minha prioridade. Porque amanhã não podia continuar vermelho, né? Então a gente tinha ali um direcionamento. Você imagina se isso fica... Não tem matinal.
tá? Só tem mensal. Se tiver só mensal, eu vou olhar só pra trás. Eu só vou falar assim, olha, esse mês tivemos esse problema. Beleza. Aí você vai esperar mais um mês pra ver se aquilo foi resolvido ou não? Então tem coisas que você tem que trazer para um momento mais curto. Não esperar mensalmente. E tem muitas empresas, ou muitos rituais, ou muitos lugares que nem mensal faz. Tem uma reunião aqui? Não. A gente só faz reunião quando tem que resolver algum problema. Então não tem uma reunião de pessoas, não tem uma união de propósito, não tem uma coisa que traz ali o engajamento, né? E esse é o seu papel. Esse é o seu papel de líder. Ah, mas a minha empresa não tem esse ritual. Você tem equipe? Então o ritual é seu. Então você tem que chamar todo mundo lá na salinha uma vez por mês, fazer um café, levar um café, e aí fazer o que você tem que fazer. E se alguém perguntar, nossa, o que você tá fazendo? Convida, fala, vem cá ver, tô fazendo isso. Nossa, que legal, vou fazer na minha equipe também. Faça. Seja exemplo. Dê um movimento. Não fique esperando a empresa criar um ritual, criar um negócio, ter que te pedir, sabe? Faça, você vai ver o resultado que isso dá. Você vai ver. Ai, Priscila, mas aí no começo o pessoal começou a reclamar muito, começou a trazer muito problema. É lógico, porque você não tinha as paradas para resolver. Porque não tinha espaço para isso. Deixa eu dar uns bons dias aqui, pessoal. Então não tinha espaço. E aí você ia deixando a coisa acontecer. Na hora que você reúne, aí solta tudo de uma vez, vira uma panela de pressão. Então quando você vai se passando, você vai conseguindo administrar bem melhor, tá? Então essas são as dicas e as orientações para a sua primeira equipe, sua primeira gestão e um movimento aí para você fazer dentro da sua empresa ou fora também. Se você assumir uma liderança numa empresa diferente, sugiro assim fortemente que você comece com esse ritual, com essas perguntinhas, né? Então perguntinhas como: o que você espera da sua carreira no futuro? Qual que é a sua expectativa com relação a essa liderança nova? Quais são os pontos que você acha que são destaque e talentos em você? O que você acha que você já tem que melhorar? Já faz um scanner, já faz um mapeamento. Você pega todas aquelas anotações, depois você checa se é aquilo mesmo, se não é. Você já tem um norte, não fica no escuro. Não fica no escuro, que você vai demorar mais tempo para conseguir resolver as coisas, né? Bom, pessoal, se vocês quiserem mandar perguntas, comentários, essa live vai ficar postada no feed. Vocês podem ali embaixo da própria live, né, ali nos comentários, colocar perguntas, a gente vai respondendo. Curta, compartilhe, mande para os colegas, para os amigos que tem aí esse papel. E espero vocês na próxima terça-feira, às 7h30 da manhã, como nosso ritual de troca de liderança. Então tenham uma excelente terça-feira, uma semana maravilhosa para vocês. E esse friozinho, né? Bora trabalhar, tá bom? Beijos!